Bora reformar, quebrar, arrumar de novo e deixar tudo lindo? Agora você vai ver as situações desafiadoras que nós passamos durante a obra. Então coloca na tela grande que eu vou te mostrar como a gente encarou uma reforma com tanta coisa para fazer. Vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa o jóia aí. Para encarar uma reforma com tanta coisa para fazer, sozinho eu não daria conta. Então eu conheci a Engemap, uma empreiteira que faz reforma de alto padrão e vai fazer toda a reforma aqui. A indicação deles veio através da minha arquiteta, Ana Toscano, e eles já trabalham juntos. E isso é muito importante para o resultado da reforma. Deixa eu te explicar desde o começo. A qualquer momento, a campainha vai tocar e tá chegando o pessoal da Engemap. Vão quebrar tudo. Tem muita coisa para fazer, muitas atividades para executar. Eu vou te explicar tudo o que eles fizeram em 7 etapas. Para fazer uma obra, precisa ter muitos cuidados. Qualquer mínimo erro pode ter um preço alto demais. Então, a Engemap emitiu a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. E aí chegou a hora de fazer aquele barulho nada agradável para os vizinhos. Mas é necessário para a obra, né? Então vamos começar a quebradeira. 1. Remoção. A Engemap começou com tudo. Primeiro, eles fizeram a remoção das paredes de alvenaria conforme o projeto aprovado. E essa primeira parte a gente estava destruindo um banheiro que não faz parte do nosso projeto. Isso foi juntando muito entulho. Outra parte que precisa ser removida são os pisos das áreas frias, incluindo o piso do terraço. Você vai entender o porquê. E aí também foi preciso remover os revestimentos das áreas, mas só tinha revestimento no banheiro, então foi mais tranquilo. O forro de gesso era outra coisa que precisava ser arrancado fora. Aí também já aproveitamos para tirar todas as louças, metais, tiramos da cozinha de cima também, precisava remover porta. Aqui também já não tem mais porta, nem parede. E a última coisa a ser removida era quem? A escada. Essa escada helicoidal, essa aqui te deixa tonto sem beber. Mas para tirar a escada a gente teve que fazer etapa por etapa, porque a gente precisava dela até que a outra já tivesse fixada. E para colocar a outra a gente precisava tirar uns pedaços dela. Tudo bem, vamos lá, a gente foi fazendo. O desafio foi que para colocar a estrutura da nova escada, a gente precisava fazer um corte na laje. Claro que tudo isso foi aprovado, mas fazer um corte depende do projeto de engenharia, mas deu tudo certo. Tinha a laje, os ferros, saiu também. Reunião sobre o ar-condicionado e a Engemap demoliu, levou elétrica para a instalação deles. Ela deixou o espaço preparado para anexo ar e instalar os ar-condicionados da Daikin. 2. Caçamba. Durante toda a quebradeira foi se juntando muito entulho. E aí o pessoal da Engemap colocava tudo dentro dos sacos devidamente identificados e então foram colocando todos os sacos no meio do apartamento. Só que isso precisava descer. Então tudo que estava ensacado, eles tiveram que carregar saco por saco para descer pelo elevador até chegar na caçamba. Aê! Foram várias e várias caçambas até descer todo o entulho. A obra funciona como uma orquestra. Cada instrumento é como se fosse uma das atividades, só que cada um entra na hora certa para fazer essa obra acontecer. Uma coisa que me chamou a atenção é como eles fazem a obra organizada e de certa forma limpa, sabe? Você entendeu o que é uma obra limpa? É isso. Bora que tem muita coisa pra fazer ainda. 3. Elétrica. Depois que o apartamento ficou completamente pelado, a fase cinza tomou força e aí começaram a chegar os materiais de construção. E dentre eles, toda a parte de elétrica. Os conduítes, fios e, claro, cimento. Tudo que era preciso pra esconder a fiação pra tudo quanto é lado. Pra isso foram criados circuitos novos das tomadas, o da automação que passava
passava do lado, novos caminhos para o interfone, para a antena da TV. Antes só tinha um ponto, agora nós vamos ampliar, são vários interfones e por aí vai. O quadro elétrico ele permaneceu o mesmo, mas nós trocamos tudo por algo mais novo. A etapa da iluminação ela tem que ser feita com muito detalhe e muita atenção, porque ela vai influenciar todo o resto. E eu fiquei observando, marca na parede, abre a parede e aí estica o conduíte de um lado para o outro, ou coloca no chão, ou coloca no teto, estica para o outro lado. Depois de colocar os conduítes, é hora de passar fio para um lado até o outro lado, e aí são vários fios que eu ficava olhando tantos fios, eu não entendia não. Mas eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Depois de passar fio para todo lado, era hora de fazer aquilo acontecer. Então colocaram tomadas. Assim é porque é 220, 110, 220, 110, 220. E aí depois começaram a instalação da iluminação. Ah, esse é um detalhe à parte, porque tinha muito LED durante todos os lugares da casa, principalmente em partes da marcenaria, então precisava encaixar o LED, esconder a iluminação. Tinha o LED da estante, tinha o LED da cozinha de cima, da cozinha de baixo. Além dos LEDs, tinha iluminação no teto, spots e muitos tipos diferentes para serem colocados, trilhos. Agora, um show à parte foram os pendentes bola que colocamos aqui. Para colocar, tivemos que colocar um andaime para prender lá em cima, porque o pé direito é alto e o ajuste tem que ser feito lá nas alturas. Então, deu muito trabalho e eu vou te falar o que? Deixar todos exatamente na mesma altura, nem meio centímetro para cima, nem meio centímetro diferente dos outros. E ficou bonitinho. 4. Hidráulica e impermeabilização. Outra coisa que chegou logo após a demolição foram os materiais de construção da hidráulica. Canos, tubos e tudo que era necessário para fazer as adequações hidráulicas da água quente, fria, do esgoto, conforme o projeto. Para o ar-condicionado foi preciso criar drenos. Eu percebi que essa etapa da hidráulica ela é feita com detalhes. Tem que esticar o cano para um lado, virar ele para outro, encaixar, colar, e aí assim, tem que cortar o cano, pegar uma maquininha que esquenta uma parte, esquenta outra parte, junta, e aí depois que juntou que cola, aí não corre o risco de vazar mais por ali, e aí encaixa na parede. Depois tem que colocar massa na parede para tampar esse cano ali, cano para todo lado, para lá, pra lá. Depois de ter colocado o cano, já tá lá na parede, é que vai encaixar a base da hidráulica. Depois da base que vem o metal, que é a torneira, o chuveiro, é a última coisa, só na parte final. Nós fizemos mudanças drásticas na parte de hidráulica. A cozinha praticamente não existia, tivemos que passar o cano para chegar em outro lado. Só que a questão não é só levar a água, temos que também levar o esgoto, né? Outras alterações foram nos banheiros. Tinha o banheiro do mezanino que ele nem existia, e dali tinha chuveiro, vaso, torneiras, então precisava de saída de água em todos os cantos e também para o esgoto. E para saber se estava funcionando era somente com os metais já instalados, abrindo uma torneira, ligando o chuveiro, percebendo o caimento da água, analisando se a água está indo embora pelo lugar certo. Além da etapa de hidráulica, eu comentei com você que tinha a impermeabilização, então colocamos manta líquida. Só que, além dos banheiros, nós também tínhamos um trabalho a ser feito em toda a área da cobertura, que é uma impermeabilização, só que com manta asfáltica. Para isso, preparamos toda a área para receber a manta asfáltica. O profissional foi esticando toda a manta asfáltica, colocando fogo com maçarico, porque precisava colar ela no chão e colar uma placa na outra. Dessa forma, não vazaria uma gota de água. Primeiro ele colocou tudo para todos os lados. Aí depois veio uma nova etapa que era fazer um teste, né? Teste de estanqueidade. Um dia após ter colocado, foi a hora de fazer esse teste, que consiste em jogar água e deixar essa água parada por 3 dias. Por qual motivo? Para saber se tá vazando mesmo em algum lugar ou se não tá vazando. Se não tiver vazando, pronto. Aí onde tem ralo, eles deixaram fechados os ralos.
justamente para não vazar água. 5. Pisos, revestimentos e alvenaria. Depois da impermeabilização, eu achava que era só colocar o piso ali em cima, mas não é bem assim não. É necessário fazer todo o contrapiso para que o chão fique preparado para depois receber o piso. Parece brincadeira de criança, né? Mas não é. É argila para ficar mais leve, todo o peso, ó. Fazer o contrapiso. Tivemos que deixar tanto a varanda, como lá em cima, como os banheiros com sobrepiso todo prontinho. Outra coisa necessária, além do contrapiso, é a regularização das paredes, para assim receber os novos revestimentos. Tivemos também na parte da escada que refazer a alvenaria. Alguns outros detalhes da casa foi preciso fazer a alvenaria também. Vamos para a execução do banco que nós temos na parte de cima. Ele tem que ficar bem retinho depois de todas as alvenarias feitas. Agora sim vem a parte de revestimento. Primeiro começamos com a instalação do revestimento de parede. Colocamos o revestimento de todo o banheiro aberto que vai ter. E para isso a gente precisa medir cada centímetro. Tem que cortar perfeitamente. Porque assim, a arquiteta Ana Toscano gosta de tudo bem alinhadinho. E a Ingemep segue o briefing. Então o profissional tem que ser preciso e fazer com paciência. Então colocamos todo o revestimento do banheiro de cima. 2 revestimentos e um piso já foram. Também no banheiro de baixo. E agora um detalhe para os nichos dos banheiros. Eles não existiam nas paredes. Feito esses nichos ali, resolvemos fazer ele com o porcelanato mesmo. O mesmo que foi como revestimento, foi como nicho e virou até um piso. Após isso, veio a instalação do porcelanato em cada lugar, fazendo os recortes corretos e seguindo a paginação que a arquiteta indicou. Além dos pisos de porcelanato, tinha também os ladrilhos hidráulicos para serem instalados. Então, depois dos ladrilhos chegarem, tivemos a instalação deles, instalamos também os azulejos naquele banco que nós fizemos e tinha que ter muito detalhe para deixar esses azulejos retinhos. Vamos para o gesso. 6. Rebaixamento de teto. No projeto, previa ter gesso em todo o teto. Até existia um gesso antes, só que agora, com toda a infraestrutura já no lugar, vamos colocar o gesso para todos os lados. A Ingemep fez o fornecimento de todo o material para instalar o gesso e trouxe o gesseiro para fazer a instalação do forro de gesso acartonado. Mas antes, precisavam ser colocados todos os grampos onde vamos pendurar as tabicas de dilatação. Só depois, com todo o suporte instalado, que as placas de gesso começaram a tomar lugar. Teve um detalhe muito curioso que foi um cortineiro que fizemos em gesso. Depois que colocaram o cortineiro e todas as placas de gesso, aí o apartamento já estava ganhando uma carinha nova. 7. Pintura. Agora que já tinha piso, o gesso já estava no lugar certo, vamos para a etapa da massa corrida. Mas antes, começamos com a seladora para garantir a fixação da massa. E aí depois de passar a seladora que vieram várias etapas de massa corrida. A Ingemep emassou todas as paredes, depois foi tudo lixado. E lixar é quando faz aquele poeirão, sabe? Mas aí sim, as paredes ficam lisinhas. Depois foi aplicado pintura em todas as paredes. Chegou a etapa de colorir algumas paredes. Para isso, fizemos teste de tinta, teste de cores. Analisávamos qual seria aquele que ficaria mais bonito, que combinaria mais. Eles parecem mais ou menos a mesma cor, mas são tonalidades diferentes para saber qual fica melhor com aquela. Então, depois da cor escolhida, veio a hora de pintar cada uma das paredes. Usamos aqui vários tons de azul e também tínhamos uma tinta verde a ser aplicada. Depois de tudo pintado, tá pronto? Não, agora sim vamos para a reta final. Após a Marcenaria Santa Cruz, a Ana Toscano fez uma reunião com a Ingemep, listando todos os detalhes, fazendo um checklist final de tudo que faltava. Então veio
um mutirão. Muitos profissionais reunidos ao mesmo tempo dentro do apartamento. Um corrigindo um detalhe do gesso, o outro corrigindo um detalhe da massa corrida, o outro pintando, cada um fazendo a sua função. A elétrica fazendo últimos ajustes, instalando detalhes da iluminação que ficaram faltando, enfim. E quando o mutirão estava acabando, começamos um último detalhe: fazer o cimento queimado da escada, dos primeiros degraus e também de toda uma bancada que era uma continuidade dos degraus. Já tá começando a secar. Os degraus já estavam prontos. Como eu contei pra você no começo do vídeo, todo o suporte para ir tirando a escada antiga e colocando a escada nova foi feito pela Engemap, inclusive a construção dos primeiros degraus. Só que, para deixar o acabamento, não dava para ser feito no mesmo tempo que foi construído, porque iria estragar durante o tempo da obra. Por isso, deixamos ele para a parte final. Mas Thiago, o cimento queimado não é essa coisa meio obra? É, mas ele nesse caso é um detalhe especial do apartamento. Então, acabou. Muita coisa aconteceu. Era um apartamento que parecia um lote vazio. Quando vê, começou uma quebradeira maluca pra todo lado, um caos, e assim ficou pronto. Olha, vou te contar, essa obra deu muito trabalho. E sabe aquela história de faltar o pintor, o gesseiro, o pedreiro? Mas nesse caso aqui isso não aconteceu. A Engemap deu conta, concluiu com êxito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma reforma alguma vez? Se já, comenta aí, por favor, os perrengues que você passou nessa reforma. Vamos compartilhar isso. Agora você assiste outro vídeo dessa reforma em SP que tá aí aparecendo na sua tela. É só clicar para assistir e vamos começar tudo de novo.